Continuando então nosso menu de operações. Nessa videoaula a gente vai ver a mesclagem de pré-venda, lembrando que a gente já viu o carregamento de uma pré-venda, agora a gente vai ver a mesclagem de pré-vendas, ok? Eu não tenho nenhuma pré-venda pendente, por isso não está aparecendo na minha listagem, então eu vou, primeira coisa, alterar no meu banco de dados, as minhas pré-vendas, duas delas eu vou marcar como pendentes. Essa aqui também. Muito bem, então, tenho agora 5 pré-vendas que estão pendentes, né? Vamos voltar para o nosso caixa. Fazer o carregamento. Aqui estão as pré-vendas. Observe que no visual a tela ainda não está boa, né? Essa tela que a gente vai mudar, provavelmente mantendo só o ID, a data hora e o valor, alguma coisa assim, mas aqui estão as pré-vendas, né? Lembrando que o cliente, ao chegar ao caixa, ele vai ter os IDs das pré-vendas, né? Os códigos de pré-venda. Então essa aqui é a tela. Então, okay, antes de eu executar a pré-venda, nós vamos analisar o código, tá? Vamos lá então, vamos fechar o caixa, ir para o nosso processo de mesclagem, formulário. Então, lá no menu eu tenho um mescla pré-venda, ok? Então eu estou no processar menu operações, na opção 1, mescla pré-venda, e eu tenho um formulário específico para mesclagem dessa pré-venda. Vamos abrir este formulário. Nesse formulário, então, eu vou ter o construtor, né? E vou ter o meu grid view com data source, que aqui eu então vou, a partir da nossa caixa de negócio, eu vou listar todas as pré-vendas que estão pendentes, ok? Vamos então analisar esse código, lista pré-vendas pendentes. Nossa caixa de negócio, então, tem esse método que retorna uma lista de pré-venda cabeçalho. Eu inicio atribuindo nulo para essa lista de pré-venda cabeçalho. Processo tradicional, construo a minha conexão, abro a conexão, monto a minha pré-venda cabeçalho. Essa minha pré-venda cabeçalho ela vai servir de filtro, atribuo a situação P de pendente e instancio minha pré-venda down. Nesse momento, então, eu listo eu vou obter como resultado a listagem de todas as minhas pré-vendas que estão cadastradas, ok? Todas as pré-vendas cadastradas cuja situação seja P. Como é que funciona isso dentro do meu pré-venda down? Consulta padrão, recebendo como parâmetro minha pré-venda cabeçalho. Aqui eu tenho então a montagem do meu, declaração da minha variável que vai receber o resultado do tipo lista. Meu select, onde eu seleciono tudo, e desculpa, caso a data e hora da pré-venda seja maior do que 0, seja maior do que o valor mínimo, então eu adiciono um filtro por data e hora. Se não, eu vou fazer um outro teste se a situação é diferente de nula, e no nosso caso então ele adiciona mais esse filtro aqui, situação igual a um parâmetro, né? Monto o meu comando e a mesma coisa aqui embaixo. No nosso caso isso aqui não vai ocorrer, ele vai fazer esse segundo teste, situação é diferente de nulo, vou preencher com o valor de situação que veio na minha pré-venda parâmetro, que eu atribuí exatamente nesse ponto aqui, né? Valor de situação. Então, atribuí aqui, montei meu SQL e executei. Nesse momento eu vou percorrer todo esse meu data reader, ok? Construindo a minha pré-venda cabeçalho. Esse método aqui eu já mostrei no momento em que eu mostrei o menu carrega pré-venda, né? Nosso menu operações carrega pré-venda, eu já mostrei o pré-venda cabeçalho. Aqui na verdade eu basicamente retorno uma pré-venda cabeçalho preenchida, uma nova pré-venda cabeçalho preenchida, e adiciono ela na minha lista de resultado, ok? Aqui embaixo eu estou adicionando ela na minha lista de resultado. Saio do método, encerro o reader fechando ele e retorno
a minha lista de resultado para o meu chamador, que é esse cara aqui. Então, nesse momento, eu retorno a minha lista de pré-venda, que estão com situação P, dependente. Retorno para o chamador, que é a tela. E a tela, então, joga no grid, no data source do grid. Aí eu tenho o meu grid view montado, ok? Muito bem. Então, basicamente, esse aqui é o processo de montagem do grid, né? Vamos executar novamente. Porque o processo de montagem do grid, então, é bastante simples, né? Mescla pré-venda. E aqui, então, obtive a lista de todas as pré-vendas que estão pendentes. Pressionando barra, eu faço a seleção delas. Ok? Das pré-vendas que serão mescladas. Como é que funciona isso lá no código? Aqui no código a gente tem um tratamento do evento keydown. Esse evento keydown está associado ao meu grid de mescla pré-venda, né? E quando eu tiver quando o evento for originado da minha tecla espaço, ok? Eu vou então capturar o índice da linha selecionada. Isso aqui é lixo, né? A gente pode remover. E vou modificar a cor de fundo para a cor azul. Então veja o seguinte. Na verdade é o seguinte. Se a cor de fundo tiver azul, eu vou mudar para branco. Se tiver branco, se não, eu mudo ela para azul, ok? Se eu tiver com foco no meu grid view e for pressionado espaço, eu mudo a cor daquela linha para branco, ou se tiver branco, eu mudo para azul. Se a tecla pressionada for Enter, quando eu tiver com foco em cima da minha grid view, eu vou chamar o mescla pré-venda, o método mescla pré-venda desse formulário. Esse mescla pré-venda, então, é o responsável por chamar a nossa caixa negócio e fazer os procedimentos. Então veja só, eu vou ter de início, eu vou obter de início uma instância da caixa negócio, isso aqui é padrão nos nossos formulários, né? Porque eles entregam processamento para a nossa caixa negócio, que é responsável pelas regras de negócio. Atribuo o nosso resultado padrão 1 como falso, ainda não foi concluído. Inicio ou declaro e instancio uma lista de pré-vendas cabeçalho, que eu chamei de lista mesclagem. E agora eu vou adicionar essa lista mesclagem. Essa lista mesclagem que foi aqui, foi instanciada nesse momento. Todas as linhas da minha grid view que foram marcadas com azul, que são as selecionadas. Então, para cada linha da minha grid view, ok? Para cada linha da minha grid view, eu vou percorrer cada linha da minha grid view e cada linha que tiver marcada com azul, eu vou capturar o elemento que ela representa e vou adicionar a minha lista de mesclagem. Então eu vou ter selecionado aqueles elementos que foram marcados com azul e que vão compor a minha nova pré-venda, minha pré-venda mesclada, certo? Muito bem, uma vez que eu montei então essa lista mesclagem, eu chamo a minha caixa negócio dizendo o seguinte: mescla todas as pré-vendas que estão dentro dessa lista mesclagem, ok? Muito bem. Então vamos analisar que o método de mesclagem da pré-venda, o mescla pré-vendas, é um método que não é dos mais simples, né? Tem uma complexidade razoável, né? Então inicio atribuindo o resultado 1, ainda não foi concluído o processamento com sucesso, abertura de transação e de conexão com o banco de dados. E aqui eu começo o meu processamento, tá, ok? Então veja só, antes de iniciar o processamento, a gente vai dar uma olhada aqui no requisito 5, se eu não me engano, requisito 5, em que
Nós temos aqui, vamos ver aqui nos itens, condicionar a emissão, não concretizada. Então, veja só, item 2.2, dispor de função que permita mesclar as informações contidas em duas ou mais pré-vendas para uma nova pré-venda. Apenas com os itens comercializados, não podendo ser informado mais do que um PV por cupom fiscal. Então, em um cupom fiscal, eu vou ter que ter apenas uma pré-venda, mesmo que eu não possa ter mais de uma pré-venda por cupom fiscal. Ok? Ou seja, eu vou ter que ter uma nova pré-venda. E aqui agora, vamos ver se teste registro de operação de pré-venda. Registro de operação de duas ou mais pré-vendas mesclados para uma nova pré-venda de cupom fiscal respectivo. Vamos lá, registro de operação de duas ou mais, registro de programa aplicativo, observe se houve impressão, tá ok. Caso a condição tenha sido atendida, execute a função de mesclar as operações de pré-vendas registradas no passo 1, dando origem a uma nova pré-venda, contendo a totalidade dos itens registrados nas respectivas pré-vendas, seguindo da automática impressão e cancelamento dos cupons fiscais das pré-vendas originais e comandando a emissão do cupom fiscal correspondente à nova pré-venda. E aí aquele processo de verificar se a nova pré-venda contém um número, né? Ok? Então veja só, se eu mesclar duas pré-vendas, eu vou ter que cancelar cada uma das duas e aí montar a nova pré-venda. E por isso que o processo de mesclagem ficou um processo um pouco mais complexo. Porque o que eu vou ter que fazer? Primeiro, cancelar a minha lista de pré-vendas, a lista que vem na mesclagem. Então, como é que funciona esse cancelamento? Então, eu vou ter um método cancela pré-venda processa. Esse cancela pré-venda processa vai receber como parâmetro de entrada a conexão com o banco e a lista de pré-vendas. Essa lista de pré-venda é a lista de pré-vendas que eu estou mesclando, que é a lista de pré-vendas que eu montei nesse momento aqui. Tá certo? Essa lista de pré-venda aqui. Então, estou recebendo no meu cancela pré-venda processa a lista de mesclagem. Primeira coisa que eu faço, para cada cabeçalho que está na minha lista de pré-venda, nessa lista que eu estou mesclando, eu vou solicitar uma recuperação, um encerramento, um cancelamento. Tá ok? E aí vou limpar meu caixa. Então vamos lá. Recebi a lista, tenho minha pré-venda cabeçalho. Estou iterando essa lista e capturei minha primeira pré-venda cabeçalho. Vou chamar o recupera pré-venda processo. O recupera pré-venda processo é um método que nós já vimos no carrega pré-venda. É o mesmo método, tá ok? Então, é aquele método onde basicamente eu abro o cupom e vendo cada item. Então, no pré-venda, no cancela pré-venda, eu vou abrir o cupom e vender cada item. Ok? Na sequência, então aí, nesse momento eu estou com o cupom fiscal aberto, só que ele não está totalizado ainda. Nessa segunda etapa eu vou fazer um encerramento de um cupom a cancelar. E aqui então eu vou forçar uma totalização. Essa totalização então é realizada. Nesse momento eu monto um resultado igual a 1, chamo atualizar venda cabeçalho, esse método eu já falei lá no PAF-SF1, não vou entrar em detalhes aqui. Monto a minha lista de pagamentos, crio um novo tipo de pagamento e atribuo o código de pagamento como 01, que eu vou simular um pagamento com dinheiro, na verdade. Vou atribuir um pagamento ID, ok? Pagamento TEF não, e pagamento valor, eu vou capturar o valor da minha venda, o valor dessa pré-venda, melhor dizendo. Então veja só, o primeiro método, recupera pré-venda processo, ele iniciou a pré-venda normalmente. Agora aqui eu vou fazer um encerramento simulando um pagamento em dinheiro, ok? Então, montei a minha lista de pagamento e chamei o método encerra cupom processa, que é aquele método de encerramento que eu já falei
tanto no PAF SF2 quanto no PAF SF1. Então passo para ele a lista de pagamentos com a conexão. Lembrando que eu já tenho uma venda cabeçalho montada. Então vamos lá, retomando aqui. Montei recuperei a pré-venda, eu tenho um cupom fiscal aberto com os itens da pré-venda. Chamei o encerra cupom cancelar. Esse encerra cupom cancelar vai forçar o encerramento do meu cupom fiscal. Forçar o encerramento do cupom fiscal simulando um pagamento em dinheiro. Ok? Então é como se eu tivesse feito a venda mesmo. Na sequência, eu chamo o meu cancelar cupom processa. Esse cancelar cupom processa é um método conhecido já. Ele vai simplesmente cancelar o meu cupom, tá ok? E vai também chamar o ACBR SF cancela cupom. Então nesse momento aqui ele vai chamar o cancelar cupom processa, que vai receber a conexão, ele vai procurar a venda cabeçalho, que é a venda que foi realizada, vai atualizar essa venda cabeçalho para cancelada, vai capturar cada item que compõe essa venda cabeçalho, que foi originada de uma pré-venda, né? Que contém os detalhes, que foi originada de uma pré-venda, os detalhes são os mesmos da pré-venda. Vai percorrer cada item dessa venda detalhe, marcando como cancelado essas vendas detalhe. Chamando nossa venda DAO para fazer um update. Aqui um update então do venda detalhe. Update convencional, aquele processo padrão, ok? Muito bem. Atualizou nossa venda detalhe, eu chamo a CBRCF, cancela cupom. Observe que nessa situação eu estou cancelando um cupom que já foi finalizado. No caso eu estou cancelando o meu último cupom fiscal. O último cupom fiscal. Cancelei então o cupom. Vamos retornar. Então veja o seguinte. Recebi a minha lista de pré-venda mesclada. Essa lista vai conter 2 ou mais cabeçalhos. Para cada cabeçalho eu vou fazer a recuperação, que significa abrir o cupom fiscal e fazer a venda de cada item que compõe essa pré-venda. Vou fazer a venda, vou fazer o encerramento, a conclusão da venda, simulando um pagamento em dinheiro. Simulando e concluindo a venda com um pagamento em dinheiro. Na sequência eu vou cancelar meu último cupom fiscal. E aí então eu vou ter um cupom impresso na sua totalidade, né? Imprime o cupom fiscal inteiro, cancela. Imprime o cupom fiscal inteiro, cancela. Para cada vez que eu iterar, eu limpo o meu caixa. E aí retorno 0 para o meu chamador. Meu chamador, no caso, foi o método pré-venda aqui na minha caixa negócio. Então veja só, esse primeiro processamento pesado que eu faço aí, abertura, encerramento e cancelamento de cupom fiscal para cada pré-venda cabeçalho, é a primeira parte da mesclagem. Então cancelei todas as minhas pré-vendas. Muito bem. Cancelada todas as pré-vendas, então eu posso dar continuidade ao meu processo. Na continuidade, o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer aqui? A gente vai instanciar uma nova pré-venda, que é essa nova pré-venda que vai ser criada a partir dessa lista de mesclagem. Eu vou atribuir o status dela como pendente e vou adicionar a data e hora da pré-venda como a data e hora do meu ECF, do meu emulador. Vou instanciar um pré-venda down e vou chamar o insert pré-venda cabeçalho para essa nova pré-venda. Tá ok? Então vamos lá. Opa. Deixa eu retornar para o método. Vou chamar então insert pré-venda cabeçalho. O insert pré-venda cabeçalho, que é esse método aqui que eu já falei anteriormente, vai fazer uma gravação
nessa tabela aqui. Então, no caso, eu vou ter na minha próxima mesclagem, na mesclagem que eu vou fazer aqui como exemplo, eu vou ter uma pré-venda cujo ID vai ser 25, ok? Fiz a inserção da pré-venda cabeçalho, eu vou chamar o meu produto down. Vou me preparar para montar o valor dessa nova pré-venda. E aí, o que eu vou fazer aqui? Aqui também é um processo pesado. Eu vou capturar novamente a minha lista mesclagem, lista essa que eu já cancelei, e vou selecionar cada item que compõe, ou melhor, a lista de itens que compõem a venda cabeçalho que eu estou iterando nesse momento. Então, capturei na minha lista mesclagem, tem 2 ou mais pré-venda cabeçalho, vou percorrer, iterar cada uma delas. A primeira delas eu vou selecionar os itens que compõem essa pré-venda. Esse método também já mostrei lá no carregamento de pré-venda. Então, selecionei os itens de pré-venda detalhe. Vou percorrer cada item que compõe essa pré-venda que foi cancelada. Vou selecionar o produto, tá ok? Pelo ID. Selecionei o produto, então vou nesse produto que eu selecionei, nesse produto que eu estou iterando, melhor dizendo, eu vou adicionar o ID da minha nova pré-venda cabeçalho, mais o valor de cada item, de cada produto, o valor unitário de cada produto que é representado por esse item pré-venda. Vou calcular um valor total, que vai ser a quantidade de itens que eu estou vendendo, vezes o valor unitário. Essa quantidade aqui, então, eu vou obter. Estou obtendo aqui, né, no select de itens pré-venda, vai ser a mesma quantidade, eu estou capturando o valor unitário. E o valor da minha pré-venda vai ser o quê? Vai ser a soma do valor total desses itens de pré-venda, dos itens de pré-venda que estão compondo ela. E aí, então, vou gravar, vou inserir na minha tabela pré-venda detalhe esse novo item que eu montei nesse instante. Tá, ok? Então, montei um novo item a partir do item anterior, do item que foi cancelado, eu montei um novo e gravei. Então, para cada venda cabeçalho, ela tem um conjunto de itens. Esses itens eu vou recuperar do banco e reinserir, recuperar e reinserir nessa minha nova pré-venda. Muito bem. Inserido esse item na nova pré-venda, eu vou, inserido todos os itens na nova pré-venda, eu vou totalizar essa minha nova pré-venda. E essa nova pré-venda, então, eu gravo no banco de dados. Então, veja só, eu totalizei e gravei não, eu atualizei, porque na verdade ela já tinha sido gravada. Atualizei e gravei nessa tabela pré-venda cabeçalho. Os pré-venda detalhe aqui já estão gravados na minha nova pré-venda. Eu gravei, então, a minha nova pré-venda cabeçalho com os itens que já estão incluídos na pré-venda detalhe. Então, a próxima vai ser 25. Atualizei, então, com o novo valor. Agora eu vou chamar o meu procedimento novamente. O recupera pré-venda processo, que é um processo que a gente já está chamando pela segunda vez nesse método aqui, né? Na verdade, não nesse método, porque a primeira vez a gente chamou aqui dentro do cancelamento. Então, vou chamar o recupera pré-venda processo. O processo de recuperação aqui é o mesmo processo que eu fiz lá no carregamento de pré-venda. Certo? No carregamento de pré-venda eu faço, na verdade, eu estou usando o mesmo caminho. Vou passar a conexão e vou passar o ID da minha nova pré-venda. Muito bem. O que é o pré-venda, recupera pré-venda? Para a gente retomar, então. Passei o ID da pré-venda, que é o ID da minha nova pré-venda. Vou recuperar os itens que eu acabei de gravar. Vou atribuir... Bom, aqui eu consultei a minha pré-venda, atribuí a pré-venda cupom, recuperei os itens, atribuí essa minha pré-venda cupom, minha pré-venda cabeçalho na minha classe caixa negócio, que é uma propriedade dessa classe aqui. Vou fazer a abertura do cupom fiscal normal e vou incluir todos os itens dessa pré-venda.
todos os itens que foram mesclados aqui. Vamos retomar. Então, realizei esse procedimento todo. Ao final, eu completo a minha transação. Retorno 0 para o meu chamador, dizendo, olha, beleza, conseguimos executar o procedimento. Se retornou 0, ele solta a mensagem. Comando executado com sucesso. Fecha. Se não, ele dá um aviso dizendo qual que foi o erro que aconteceu. Muito bem, então. Vamos executar o procedimento para a gente ver como é que funciona isso na prática. Lembrando que o cancelamento do a emissão do cupom fiscal completo é um requisito que está aí no nosso roteiro do PAF, né? Então, a emissão, o pagamento e o cancelamento do cupom fiscal. Faço a recuperação do meu movimento. Vamos lá, então. Vamos ver como é que está no meu emulador. Limpei. F3, mescla pré-venda. Vou fazer a mesclagem destas duas pré-vendas, ok? 21 e 20. 20 e 21. Vamos bater um Enter. E agora aqui ele deve estar iniciando os processos. Comando executado com sucesso, né? E aqui está a montagem, então, na minha pré-venda de R$11.000. Com os 4 itens. Vamos ver como é que ficou aqui no cupom fiscal. Então, veja só. A minha pré-venda 20, a gente lembra que a gente mesclou a 20 e a 21. A minha pré-venda 20 tinha 2 itens, ou tem 2 itens. O cupom fiscal foi aberto, foi totalizado e pago em dinheiro. Na sequência, eu tenho um cancelamento de cupom fiscal no valor de 5.566, que é esse cupom aqui. Tá ok? Observe que pelo CCF e pelo CO, na verdade, pelo CCF, né? Eu vou ter, porque o contador de ordem de operação já foi incrementado, mas o CCF é o mesmo. Então esse é o cupom cancelado. E aqui está o identificador. E o CO aparece aqui, né? Cancelamento de cupom fiscal e o CO do cupom fiscal cancelado, que são esses dois valores aqui. Então o primeiro cupom foi cancelado. Mesma coisa para o segundo. Uma venda, os itens e aqui eu tenho CCF-CO, total, pagamento em dinheiro, pré-venda 21. Então, pré-venda 21 e aqui eu tenho a pré-venda 20. Na sequência da pré-venda 21 eu tenho o cancelamento dela. Observe, CCF-CO. Aqui o CCF, melhor dizendo, aqui o CCF e o CO, 24 e 64. 24 e 64, cancelado, né? Cupom fiscal, cancelamento. Muito bem. Então, abri a 20, encerrei, paguei e cancelei. Abri a 21, encerrei, paguei e cancelei. Abro uma nova pré-venda, que é a minha pré-venda 25, que está coincidindo com o código do CCF, né? Com o contador de cupom fiscal. Os 4 itens e eu vou concluir essa pré-venda. Concluir com pagamento em dinheiro de R$12.000. Concluído o pagamento, observe que aqui na bobina já aparece o código da pré-venda 25, meus 4 itens. Vamos olhar no cupom fiscal. Aqui está então, pré-venda 25, os 4 itens. Total 11.000, total em dinheiro e o troco, ok? E o código da pré-venda 25, vamos olhar na base de dados. Pré-venda 25 consta como efetivada, ok? Com CCF 25. Vamos observar se o CCF está certo. CCF 25. E a pré-venda 21 e 20, elas constam aqui como efetivadas. Porque na prática elas foram efetivadas e posteriormente canceladas, né? Talvez fosse o caso de uma lógica aqui para a gente marcar elas como canceladas, né?
Mas aí teria que ser, a gente tem que dar uma discutida, dar uma pensada para ver se é o caso. Elas foram, na verdade, mescladas, né? Mas tudo bem. Elas estão aqui como efetivadas, que não deixa de ser uma informação que tem lá seu lado de correto, né? E eu tenho a venda cabeçalho, que está associada à minha pré-venda 25, CO e CCF, confirmar se está certo. Ok, 25 e 66. Data e hora da venda, o valor da venda, taxa de desconto, valor recebido. E aqui está o status da venda fechado. Então, dessa forma aqui, então, esse é o processo de mesclagem de pré-vendas. Eu poderia mesclar poderia mesclar quantas pré-vendas eu quisesse. Por exemplo, aqui, vamos retornar o status aqui. Pendente. Status de pendente. Vamos fazer uma mesclagem maior um pouco. Operações, mescla pré-venda. E eu vou mesclar as 5 pré-vendas agora. Em uma só, né? Suponha que eu tivesse todas essas pré-vendas aqui pendentes e são todas do meu cliente, e ele resolveu realizar todas elas nesse momento. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo a mesclagem de cada uma delas, imprimindo e cancelando cada cupom fiscal. E no final, eu vou abrir o cupom fiscal que vai englobar todas estas pré-vendas. Comando executado com sucesso. E aqui está a minha bobina com todos os itens e uma pré-venda de R$35.000. Vou cancelar então esse cupom. Cupom fiscal cancelado. Aqui está. E a minha tabela então vai ter o seguinte. Agora eu vou ter uma pré-venda 26 que consta como pendente. No entanto, todas as demais agora constam como efetivadas, né? Porque na verdade eu já mesclei elas deixaram de existir e passou a existir apenas a minha pré-venda 26, que não foi encerrada porque eu ainda não tenho um contador de cupom fiscal. Ok? Então esse é o processo de mesclagem de pré-venda. Você tem que dar uma estudada forte nesse código aí, entender bem esse código, que esse código vai ser importante também no momento em que eu for falar sobre a redução Z e sobre esse requisito aqui, né? Sobre este item do requisito, que é aqui a emissão de redução Z com registro de pré-venda pendente, tá ok? Porque a gente precisa cancelar essas pré-vendas que estão pendentes. Aí é bom você entender bem como é que funciona esse código, que não é um código, como você viu, muito dos mais simples, né? Tá ok? Vou encerrar então essa lição por aqui. E até a próxima, quando a gente deve já continuar vendo o menu operações e falar um pouquinho do DAV, carregamento de DAV. Até a próxima.